Hoje, além do treinamento do Flamengo, uma outra notícia fresquinha foi a entrevista do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, ao Redação Sport TV. Tem vários trechos ali no GE, se você quiser acompanhar. A gente separou um trecho especificamente, que é o Marcos Braz falando sobre um tema polêmico. Parecia certo a compra do Andreas Pereira, mas ninguém mais no Flamengo trata esse assunto como certo, como tratava havia pouco tempo atrás. Dá uma olhada no que ele disse ao Redação Sport TV. O Andrés, de fato, teve uma fatalidade num jogo importantíssimo e, com certeza, isso é um peso adicional nesse processo. Agora, a gente tem um entendimento em relação a ele, o maior motivo da gente também ter ido para conversar com o Manchester era o seguinte: quando a gente fez a primeira proposta, o Manchester educadamente falou: olha, vocês precisam vir aqui para a gente tratar de alguns temas. Não queriam ficar por um e-mail, né? Não queriam ficar somente sobre desta maneira, eles não queriam conduzir a operação. A gente respeitou isso, a gente pegou o avião, foi lá, de fato a gente debruçou em alguns números. No meio disso aí teve a situação do Banco Central, enfim, e a gente acalmou, a gente esperou e a gente, com muita calma, até pelo jogador ter contrato até o dia 31 de julho, eu não vou te falar que a gente reviu, mas a gente está usando um tempo que está apto a gente a fazer as decisões com cautela. Entendo perfeitamente você esperar até o último segundo para tomar uma decisão. É que é uma postura diferente daquela que o próprio clube já havia anunciado, de que iria fazer a compra. Não é uma meia volta, mas é um pé no freio. Pé no freio. Pé no freio. É importante. Havia, olha, de 3 a 4 anos que o Marcos Braz não dava uma entrevista assim exclusiva. Exclusiva que eu digo, uma entrevista especial, né? Atendendo. Ele deu uma coletiva recentemente, sim, mas exclusiva para um veículo. Coletivas são várias, inclusive um programa e tudo. O que é bem bacana, né? Porque é um momento de turbulência, é um momento de reestruturação que passa certamente pelos conceitos dele, Marcos Braz, e obviamente da diretoria, né? Ele não está sozinho. Ele não resolve sozinho que destino dará ao departamento de futebol profissional. Então esse é um tema que está latente. O Eric Faria, o repórter Eric Faria, fez uma entrevista com o Andreas Pereira aqui para os canais Globo no fim de semana. Foi ao ar sábado no Globo Esporte pela primeira vez, depois foi para o site, etc. O Globo. Muito, muito bacana. Jornalismo mesmo, né? Jornalismo feito com a correção que deve ser. E o Andreas, inclusive, chorando ao tratar desse tema da falha do gol do Daverson, que isso povoou a cabeça dele. E 2 pontos que me chamam a atenção nos 2 casos, já que foi o tema desse primeiro trecho do Marcos Braz. Nenhum dos dois quis maquiar um sentimento que move o futebol. Por mais que a gente possa entender que esse é um sentimento, você vai julgar um cara por uma falha, isso no futebol, e no Brasil especificamente, existe e muito. E os dois trataram desse tema. Os dois. O Andreas admitindo de que isso atormenta a vida dele, que isso mudou a vida dele, e o Marcos Braz admitindo que isso tem peso, sim, numa negociação. Quer dizer, essa sinceridade é rara. Até porque tem peso no futebol que o Andreas está jogando. Sem dúvida. O Andreas entra em campo já com um olhar meio assim... Isso atrapalhou muito a vida dele. Só que mas é importante ouvir, porque aqui a gente tem um europeu, que às vezes a visão para esse tipo de interpretação é diferente. Não sei interpretação, acho que talvez narrativa. Disse que isso tem muita importância. Esse era no Flamengo agora na cautela. Eu acho que não. Porque esse era aconteceu ano passado. E o Flamengo falou que vai fazer esse ano. Então, talvez pressão externa da torcida por causa do Euro influencia. No Euro em si. Porque depois do Euro, depois de tudo, o Flamengo anunciou vai comprar. Já tinha passado. Tinha perdoado. Inclusive, a torcida tinha perdoado. Mas aí, os recentes jogos do Flamengo ruins, e o Flamengo não tendo ganho títulos, não estava jogando, o time bem, consequentemente, até a forma do Andreas, esse ano ainda não atingiu aquele nível que fez ano passado, como acho que de quase nenhum jogador. Quem se mantém um pouco
digamos, regular, É o Georgian. Georgia e o Gabi. Sim. Fora, acho que todos abaixo. Um outro jogo relâmpago, como o último jogo, o penúltimo jogo do Everton Ribeiro, né? Sim, sim. Agora, Felipe Luiz jogou o muito Isla bem, jogando nada há muitos tempos, agora fez um golaço, por exemplo, né? Só para citar nos... Então, acho que a narrativa é essa do entendimento, então não está exata. Como também, na entrevista do Andrés Pereira, quando foi perguntado sobre esse tema, que é difícil falar sobre você. Lógico. Eu nunca gostava de falar sobre mim. Veja como é Fala importante. qualquer coisa, mas sobre mim não quis. Fala você dentro do campo. Mas às vezes você tem que responder. E ele estava, conforme a pergunta, entendimento, né? Falando de valor da compra. É difícil falar sobre mim, valor de comprar um jogador, né, do Manchester por um valor de 10 milhões De euros. Então, não é caro. Não é caro? Não é caro. Um jogador do Manchester, 10 milhões de euros. Não, sim, mas para um clube brasileiro. Não. É isso que eu estou dizendo. Não é caro. Mas aí, nesse Aí caso, que você está dizendo. a pressa é então, amiga. compra o jogador. A pressa é inimiga, a cautela é amiga. Então, essa é uma coisa. Primeiro, narrativas que podem ser. Tu não compra o jogador, tu compra o contrato dele. Sim. Ele tem contrato e vínculo. Primeira coisa. Segunda, 10 milhões de euros, agora são 50 milhões de reais. Não são mais 65, que era há pouco tempo atrás. Segundo, quantos jogadores você pagou o quê? Comprando. A gente sempre fala em reais aqui. Mas quando inverte os jogadores que foram comprados com esse dinheiro? Vitinho foi comprado esse dinheiro. 10 milhões de euros. 14 de dólares, é isso aí. Então, você olhando a retrospectiva, transmitindo quanto foi pago o Gabigol, Jorge, quanto foi pago o Bruno Henrique, com quantos anos... Arrascaeta, 14 também. Então, você vê isso, não te parece de um jogador do Manchester, da onde você compra o jogador e de onde compra os outros. Tudo isso botando na balança, tem razão. Então, o que pesa? Ele é um jogador que o Flamengo pensa que pode ainda se desenvolver e crescer e vai ser importante no futuro, porque obviamente que vai acontecer uma mudança no Flamengo. Ela vai ser esse ano, o ano que vem, o outro ano, mas vai ter que renovar. Todos os times são reformulados, seleções são contínuas. Os melhores times do mundo têm uma época, 2, 3, 4 anos, e depois faz mudança. Um outro tem. Um jogador, quando muda, muito muda. O que o Flamengo? O Flamengo 2019 arrumou a cozinha, foi para cima. Né? E agora onde o Flamengo tem maiores problemas? Na cozinha. Está influenciando o ataque? Está influenciando também. Lesões que estão acontecendo, desempenho dos laterais que não tem, problema no lateral esquerdo que não tem. Às vezes parece que joga com ala, que não joga. Agora não jogou com ala, jogou com 4 lá. Sim. Então, não, mas ataca muito mais pelo direito. Na minha época, na época do Júnior, quando sobe um lateral, outro fica. Só que o que aconteceu, Gar? Porque temos os laterais com volume de carga muito mais potentes do lado direito do que do lado esquerdo, porque Felipe Luiz, obviamente, não pode dar essa dinâmica que dá o Matheus. Estamos falando o que estamos vendo. Aí tem o Lucas ainda não vimos. Do Fluminense, muito. Espero que ele cresceu bastante. Mas você investiria esses 10 milhões de euros no Andrés Pereira ou não? Eu? Sim. Eu investiria. Você investiria? O que mudaria agora, se eu já estava convencido no final do ano e no começo do ano? Qual que é a mudança mudaria o fato de mim? de que hoje ele é reserva. Então eu não tinha convencimento. Se eu mudo a opinião agora, Concordo. é porque eu não estava certo, Concordo. não tinha convencido a mim mesmo, ninguém... Porque agora a pressão externa... Pode ser. Mas porque todo o seu argumento parecia que você ia dizer não investiria porque vejo que o Flamengo tem... Não, porque eu penso assim, o Flamengo tem outras prioridades. Quais? Ué, as que você acabou de falar. Mas aí as prioridades estão aí. As prioridades estão aí. Aqui. Estão machucados, Pablo, Rodrigo. Na posição do Andrés, eu acho que o Flamengo está super bem servido com o João Gomes. João Gomes quem? O Arão... Eu acho que é um jogador que pode ser recuperado. Totalmente. O Thiago talvez faça um pouco mais. O Thiago, quero ver mais. Não. Você tem o jogador como o De Arrascaeta, você tá... Ele é um jogador que tem o estilo entre João Gomes e De Arrascaeta. Entre esses dois, ele é o jogador.
Sim. Então, Thiago Maia também não é esse tipo de Sim, jogador. ninguém é idêntico. Diego, que já fui. Não, Diego já foi, sim. Então não Sim. tem E esse chegou tipo a de fazer com o jogador. Renato e com o Nem no Rogério. Eu sei, mas elenco, a gente está nem na falando base. de 50 milhões de reais. Um pouco mais, né? Pouco mais. Mas eu acho... 50,02 hoje em dia. Olha, sabe, claro, né? Enfim, claro, Colocando na tem que pagar balança, as contas lá, né? Tem que assim como pagar as você contas lá. mantém Condomínio. a ideia de que deveria comprar porque você pensava isso em dezembro, eu sempre achei que era um investimento que não valia a pena para o Flamengo. Acho caro para o retorno que o Andreas pode dar. Acho o Andreas bom jogador, mas acho caro. 10 milhões de euros para um atleta que eu não acho que seja tão especial assim a ponto de valer esse investimento. Perfeito, mas eu é acho que- válido a tua opinião. Super válido. Eu só estou dizendo, se eu estava convencido em dezembro, estava convencido em Aí janeiro eu e concordo fevereiro, contigo. por que eu mudaria em março? Porque o Eu futebol, acho que- Só por porque ele está causa muito da abalado. Esther. O futebol dele caiu não tenho muito. dinheiro? Não, tenho dinheiro? Tem, Beleza. mas o câmbio Tem pode estar problema. influenciando aí. O câmbio pode estar influenciando aí. Baixou melhor Então, ainda. então. Melhor ainda. Então, mas o pode Flamengo, baixar mais. O Flamengo pode, exatamente. Pode. O Flamengo Pode tem estar tempo. jogando para baixar Tem o um preço. amigo dizendo aqui, quem tem tempo não tem pressa nesse Claro. caso. Mas aí tem outra informação. Informação. Não sei se está certa, confirmado, mas aí que desistiu. A Márcio falou, não, peraí, eu vendo por menos. Não sei se está certa, mas eu vi isso, Eu não boato. ouvi essa aí, eu não ouvi essa. Eu vi esse boato. Pô, então, peraí, te dou um desconto. Não vendo por menos, te dou um desconto. Questão do dinheiro, não é o Flamengo tem dinheiro. O Flamengo tem orçamento e de faturamento previsto para 2022 de 1,2 bi. O Flamengo tem a plusvalia, a superávit do clube em mais de 200 milhões. Isso não é o problema. Dinheiro não é o problema. Se tu acha Não, o que problema o é se o jogador, investimento é certo, se o jogador te serve e o jogador vai jogar e você pensa que esse jogador vai jogar próximos 3, 4 anos, ou você está desistindo porque está sofrendo uma pressão externa, ou realmente você, não, mudei a opinião, realmente me enganei, não é isso que eu penso. Entendo. E ele também não Mas tem que vem ser jogando, né? Mas é que Ele eu tô não dizendo, vem ninguém jogando um está futebol. vendo jogando. O desempenho dele também tem ajudado a levantar essa dúvida, né? Poxa, eu vou investir num atleta que está entrando em campo inseguro. Mas dúvidas Agora, aí uma coisa alimenta... dúvidas agora de Também todo vai mundo, alimentar a time. insegurança dele. E outra coisa, essa desistência será que não pesa. Pesa a pressão nele também. Claro. Mas outro lado eu vejo, pesou ou não pesou? Eu tinha problemas, todo mundo. Pô, você escolheu uma profissão, você sofre pressão o tempo todo, de torcida, de obrigação, todo jogo. Então, também isso, o jogador tem que jogar sob pressão, sob responsabilidade. E ele não tem Perfeito. lidado bem com essa pressão. Não, estou dizendo, Ele não ninguém. tem. Então, perfeito. Ele vai, que eu acho o seguinte, eu acho que ele é profissional. E ele, como profissional, vai dar o máximo até o final do contrato dele. E aí, depois do contrato dele, o Flamengo se decidiu até então, continua. Se não, muito obrigado, vou para outro clube. E qual é o problema? Nenhum problema. E ele vai continuar a vida esportiva muito boa no outro clube. E o Flamengo vai continuar muito bem, sem ele ou qualquer outro jogador. Nenhum problema. Isso não. Agora, que ele não esqueceu de jogar o futebol, Claro que não. que ele é bom, é bom. Que não está na boa fase, não, como todos os times do Flamengo.